CBN Motivação, com Gonçalo Júnior. E é com muito prazer que eu recebo Gonçalo Pontes Júnior. Gonçalo já esteve conosco algumas vezes e agora vai fazer parte do nosso cast de colunistas, com esta coluna todas as quintas-feiras, Motivação. Boa tarde, Gonçalo. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Bruno. O prazer é todo meu. Hoje nós vamos começar com um tema, em tempos de crise, como manter a motivação para a vida e para encarar o mercado de trabalho. Por favor. É um tema extremamente instigante, principalmente por esse momento, né, que todo brasileiro tem vivido, onde se amanhece e anoitece falando-se em crise, em dificuldades, 14 milhões de brasileiros sem emprego. E o que mais me choca é que também é muito comum você encontrar pessoas sem perspectivas. E para mim essa é a grande questão, quando lhe falta perspectiva. Inicialmente, é fundamental analisarmos, quando tivermos esse sentimento dessa falta, que é tão importante, da perspectiva na vida da gente, inicialmente é fazermos uma análise de nós mesmos. O que eu tenho? Geralmente a grande maioria das pessoas não tem. Um lugar para dormir. Eu tenho a condição de buscar. Enquanto você tiver essa condição de buscar, você está extremamente vivo com relação à perspectiva. Vivemos um mundo, depois dessa virada de século, onde nós precisamos mais de competência e menos de favores. Em muitas ocasiões as pessoas entendem que o mundo ficou mais difícil, mas não ficou mais difícil. Apenas se precisa mais de competência e menos de favores. Se você prestar atenção, qualquer um dos ouvintes que agora nos dá a honra de nos ouvir, eles decidem agora o que querem no currículo. A distância, pessoalmente. Eles decidem se querem falar mais de uma língua, se não podem, se não querem. E se você voltar 20 anos, você vai ver que muitos cursos, MBAs, nós só ouvimos falar no sul do país. Em muitas ocasiões até fora do Brasil. Hoje não. As coisas chegaram mais perto da gente. Então, nesse instante, é fundamental sabermos o valor da capacitação, de ter a informação. A moeda do momento chama-se conhecimento. Vivendo esse momento de dificuldades que as pessoas falam, o que nós estamos vivendo é uma anomalia. É uma anomalia. A grande questão é porque o mercado, de vez em quando, por ele ser cíclico, de vez em quando ele existe. Ele vive momentos de bonanças e momentos de crise. Esse momento de dificuldade que a gente está passando, e aí, daqui a pouco, vai um momento de bonança. Eles dois são, por serem a ponta do círculo, eles são sazonais. Então, nesse instante, especificamente de crise, o que é a crise dentro dessa questão mercado? O filtro. É um filtro em que o cliente faz. Se você prestar atenção, nós passamos aí 8 ou 11 anos numa bonança de crédito, numa facilidade de crédito incrível. O mercado ele é definido exatamente como duas linhas paralelas. Ali dentro dessas duas linhas paralelas existem empresas e profissionais. Claro que serviços e produtos e tudo mais. O que é que acontece na época de bonança, meu caro Bruno? O mercado deixa de ser feito por duas linhas paralelas e abrem, nessas linhas paralelas, duas diagonais. E quando abrem essas diagonais, fica muito mais fácil entrar profissionais sem qualificação, entrar profissionais sem treinamento, empresas que secundarizam a qualidade de seus produtos, de seus serviços. Por quê? Porque a demanda aumenta muito porque o crédito está fácil. Consequentemente, o mercado sabe que a regra são as duas linhas paralelas. O que acontece? O que está acontecendo nesses 2, 3 últimos anos que a gente tem passado? O mercado voltou ao paralelismo que era, e as duas linhas diagonais saíram. Dentro dessas linhas diagonais, o que é que havia? Profissionais sem qualificação, empresas sem qualidade. Essas empresas e esses profissionais estão ficando fora do mercado. É muito comum, até mesmo antes, sem percebermos, que muitos profissionais no Brasil entendem que a qualificação pessoal deve partir da empresa. É uma obrigação das empresas me qualificar. É interessante que o treinamento, a formação, para o nosso público profissional, só tem valor quando você está desempregado. É comum hoje você perguntar a um profissional desempregado, o que é que você está fazendo para voltar ao mercado? Eu estou tentando me qualificar. Se você perguntar a alguém que está no mercado de trabalho, o que é que você está fazendo para você ter sustentabilidade no seu local, no seu posto de trabalho? Geralmente ele fez nada, só o meu trabalho. Aí a pergunta que o mercado faz nesse instante é mais fácil manter empregado alguém,
empresarialmente falando. Alguém que a minha empresa vai precisar bancar para fazer um curso lá fora. Ou que vai se qualificando enquanto está lá, né? Ou é mais fácil pegar alguém na rua que está qualificado. É. O que acontece é isso. E dentro dessa perspectiva, o mercado, dentro dessas linhas paralelas, ele vive com muito mais aperfeiçoamento. Nós brasileiros hoje, depois da virada do século, nós somos hoje muito mais qualificados. Nós sabemos que acordamos de manhã, às vezes as pessoas dizem, mas Gonçalo, não está fácil, você fala, Gonçalo, eu tenho que matar um leão todo dia. E eu sempre digo, não mate mais, engula vivo. Não dá mais tempo de matar. Você precisa de você. Hoje, não, mas a Gonçalo é o seguinte, não, quem quer vencer na vida sabe que hoje precisa vencer sozinho. É claro que você pode contar com um ciclo de amigos, o famoso network, é muito importante. Todavia, se você prestar bem atenção, Bruno e seus ouvintes, nem mesmo as empresas familiares suportam filhos incompetentes. Eu tive a oportunidade de conhecer em Santa Catarina, uma empresa no ramo de farmácias, em que um dos filhos dos 2 sócios, ele recebia o pagamento para não ir trabalhar, porque ele atrapalhava. Isso acontece muito, né? A gente vê muito isso no mercado. Né? Que é muito mais. Então, e se você prestar atenção, o que é isso? É o profissionalismo do mercado. É cada vez mais. Aí você vai dizer, mas Gonçalo, e aí o que é que eu faço, né, com esse conhecimento, com essa. Olha só, quando a gente fala na virada do século, obrigatoriamente nós falamos também em que os comportamentos mudaram. Hoje nós vamos a um médico, sem nunca termos ido a uma faculdade de medicina, vamos em pé de igualdade para discutir com ele a nossa doença. O mundo mudou. Não é? Então, o que é que eu preciso fazer para tudo isso? Eu digo sempre o seguinte, todos nós somos vendedores de nós mesmos. Nós somos a maior empresa de nossa vida, a Você S.A. Dentro desses aspectos, algumas situações passam a ser fundamentais. Primeira condição, nenhum profissional hoje vive mais apenas de esforço. As empresas, elas querem o resultado. Profissional esforçado que não alcança resultado é profissional fora de mercado. Outro dia eu estava numa palestra no Rio e me perguntaram, professor, se eu alcançar a minha meta, o senhor acha que eu tenho segurança no meu trabalho? Não, claro que não. Mas por que não? Existem 3 situações. Primeiro, aquele profissional que não alcança a meta. O segundo, aquele profissional que alcança a meta. E o terceiro, aquele profissional que sempre passa da meta. Se nós tivermos um momento como está vendo no Brasil, a gente está falando em filtro, o mercado está filtrando, está tirando aquilo que não é uma referência. Então, uma referência positiva. Se por um acaso houver uma diminuição de custos na ordem de pessoal, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ser demitido primeiro? Quem está fora da meta, quem está na meta ou quem está além da meta? Quem está fora da meta, lógico. Aí tirei o pessoal que está fora da meta. Não, mas aí realmente a situação está pedindo, eu fiz um investimento, e a situação está pedindo para que eu diminua ainda mais meu pessoal. Agora só tem gente na meta e além da meta. Quem é que vai ser demitido? Quem está na meta. O que é que dá segurança no trabalho? Quem sempre passa da meta. Qual é o conselho que eu dou? Todo profissional que trabalha com meta, ele deve entender que a meta da empresa deve ser apenas a partida para a conquista de sua meta. Cada um de nós temos que ter a nossa meta, que não pode ser abalizada na meta da empresa. E dentro disso também, cada um deve entender que dentro da sua empresa tem que fazer obrigatoriamente mais de uma coisa. O mundo é esse, é fazer mais com menos. É, né? Fazer mais com menos. Fazer mais não adianta com menos. você... Antigamente você tinha aquele camarada que era... vamos pensar num cartório, né? O famoso cartório de notas. Você tinha lá um funcionário do cartório que passava 40 anos carimbando uma folha. Né? Eu fui office boy e passei muito por isso. Você chegava num cartório para reconhecimento de uma firma, você passava por um sujeito que pegava a folha e carimbava. O outro que apenas colocava aquele carimbo de data e o outro que assinava. Eram 3 funcionários que faziam isso numa folha para autenticar uma firma e ficaram 40 anos fazendo isso. Um só carimbava, o outro só assinava. O outro só... Aí o século mudou. Mudou tudo. Acabou a autenticação. Nem sei se autentica. O comprador muda hoje, o comprador faz tudo e é um funcionário para aquilo tudo. Se você, assim, todos nós temos uma ferramenta fortíssima dentro de cada um. Chama-se PVI. Eu falo muito isso nos meus cursos. PVI significa proposta de venda inconfundível. Então, o Bruno Filho tem a sua, eu tenho a minha, o Júnior Bill tem a dele, a Andréa tem a dela. Então, todos nós temos a nossa PVI. O que é que nós precisamos? O que é a proposta de venda inconfundível? É aquela situação, nós somos únicos.
Tá? Nós somos aquela coisa lá do livro do Gênesis, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E por essa razão, por Deus ser único, ele nos fez únicos. Então nós somos únicos. Então, o que acontece? Quando o Bruno Filho tira férias, dependendo da forma que o Bruno por acaso se comporta, as nossas digitais são únicas. Também, né? também, né? Por isso mesmo, por esse mesmo princípio lá no Gênesis. Né? Então, se o Bruno Filho tira férias, o que acontece quando ele não está presente? Ele pode deixar alívio ou pode fazer falta. Verdade. De quem é essa escolha? Do profissionalismo do Bruno Filho na sua empresa. A grande questão, Bruno, é porque o profissional brasileiro, ele entra numa zona de conforto quando arranja o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho. Ele entra numa zona de conforto e, sem perceber, ele começa a ligar o automático. Começa a repetir, começa a não querer inovar e acha que a mudança pode prejudicá-lo. Eu estava um dia desses, quando eu estou dando palestras por aí fora, que eu demoro a vir aqui na nossa cidade, a minha família vai passar o final de semana comigo, dependendo do local. E estávamos em Fortaleza, minha família foi, eu estava no evento, e quando eu cheguei, eles já estavam no restaurante Jantão, restaurante Beira-Mar, e nós estávamos lá fora, e começaram a passar aquelas crianças, depois de, eu acho que mais de 23 horas, começaram a passar aquelas crianças com aqueles cestos de rosas, sim, e começaram, o senhor quer comprar? Eu disse, não, muito obrigado. E aquilo começa a constranger, porque a gente não sabe se aquele é trabalho escravo, a gente não sabe se aquele dinheiro é para droga. A gente vê uma criança de 10, 12 anos de idade fazendo isso, e na época eu tinha uma filha com essa idade, aquilo começou a me contorcer o coração, eu disse à minha esposa, vamos entrar, não vamos ficar mais aqui na calçada, não. Essas crianças estão me tirando, estão me constrangendo, estão me deixando doído, vamos entrar. Ela disse, mas puxa vida, Gonçalo, o céu está tão bonito, tão estrelado, olha a lua, vamos ficar mais um pedaço. Eu disse, olha, fazer assim, eu vou ficar. Agora, se passar uma outra criança me pedindo para comprar rosas, eu entro. Bruno, pela minha visão lateral, eu vi que vinha uma menininha com um cesto de rosas. Eu vi que estava minha mulher e minhas 3 filhas, e elas olharam um para o rosto do outro e disse, pronto, vamos entrar. Quando a menininha chegou, eu lembro aquele gestinho. A menininha contou em voz alta, 1, 2, 3, 4 mulheres. Olhando para o cestinho dela, pegou 1, 2, 3, 4 rosas. E ficou do lado, abanando as rosas, olhando para mim. Sim. Eu, incomodado com aquilo, eu olhei para ela e disse, eu posso te ajudar, filha? E ela me respondeu, eu quero saber se o senhor vai deixar passar a oportunidade de comprar essas 4 rosas para essas 4 maravilhosas mulheres que estão à sua frente. A minha mulher fechou o negócio. É claro que ele vai comprar, não vai, meu amor? A minha mulher fechou o negócio e eu comprei as 19 rosas. Essa criança, com 12 anos de idade, chamada Rossana, ela tinha PVI, uma proposta de venda inconfundível, desenvolvida por ela. 5 crianças, mais ou menos, passaram antes dela. Eu não comprei uma rosa. O que eu quero colocar para os ouvintes? Todos nós temos a nossa PVI. A grande questão é atentarmos para a nossa qualidade e competência de vida para fazer o diferente e ser a diferença na vida. Gonçalo, eu queria terminar essa primeira coluna. Você começou falando desse assunto, é um assunto motivacional dos 14 milhões de desempregados. Muitos desses 14 milhões de desempregados, eles tiveram durante um período, e aqui não vai nenhum viés político do assunto, apenas a vida que o Brasil viveu. Nos últimos 8 a 10 anos, você começou dizendo que abriram vários créditos. Entre eles, a tal linha branca. Quem nunca tinha visto isso em casa conseguiu comprar máquina de lavar, refrigerador, aquele outro freezer, fogão e tudo mais. Micro-ondas. E também abriu uma linha de crédito muito grande para automóveis também. Então essas pessoas foram e compraram. Então você hoje entra na casa de um desempregado, infelizmente, e entre os 14 milhões... encontra uma casa que tem, às vezes, 3 aparelhos de televisão de 52 polegadas, tem lá freezer, tem geladeira, tem tudo, não é verdade? E para motivar essas pessoas que chegaram lá em cima no mel e, de repente, caíram novamente em virtude da crise. Como é que se motiva para que a gente possa encerrar? A primeira condição é entender que ela vai ter que buscar dentro dela a perspectiva. O que é que ela tem e o que é que ela precisa. Definir tudo isso. E, às vezes a gente está precisando daquela compra. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Hoje, certamente, aqui na nossa cidade, várias pessoas saíram para entregar currículo. Né? Como eu disse a você, o mundo mudou e tudo acompanhou essa mudança. Inclusive as ferramentas para encontrarmos emprego. Se eu deixar o meu currículo, se eu sair deixando o meu currículo em toda empresa por aí afora, eu vou ter feito um grande favor às empresas, na maioria das vezes. Eu arranjei rascunho, porque as pessoas vão virar a página para escrever atrás. Não tem diferença, não vai haver diferença. Ora, quem está desempregado, o que é que pode fazer? Estuda a empresa. Analisa aquela empresa, entra como cliente.
Vê o que aquela empresa precisa, vê no que ela pode melhorar. Desenvolve um plano de ação. Coloca na frente do teu currículo, na frente dos teus dados, esse plano de ação daquela empresa e deixa o teu currículo. No mínimo, você vai ser chamado por curiosidade. As pessoas que hoje enfrentam essa situação em que foi em cima e hoje encontram essas dificuldades, a primeira razão é encontrar perspectiva. O que é que eu tenho, o que é que me falta. Essa é a grande questão. É a primeira apenas de uma série de colunas, Motivação com o professor Gonçalo Pontes. Eu queria aqui registrar a doutora Kátia Farias, que lhe cumprimenta bastante, dizendo que ficou felicíssimo em vê-lo aqui na CBN como colunista, e o Silvio Ribeiro também, que é seu amigo, que está ouvindo e também nos cumprimenta por essa nova coluna. E eu é que agradeço. Quinta-feira que vem estaremos juntos. Foi um prazer revê-lo, Gonçalo, e até a próxima. Até a próxima e obrigado aos amigos que mandaram mensagens. CBN Motivação, toda quinta-feira aqui